Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o fim do ciclo operacional do F-14 Tomcat no Irã. Mas como o caça mais avançado dos anos 70 foi parar naquele país e como a sua era chegou bruscamente ao fim agora, em 2026. Você sabia que um CNPJ, uma conta do Instagram ou domínio de site não garantem que a marca é sua de verdade e que só existe uma forma de proteger o nome do seu negócio? O registro no INPI. E a Movon resolve esse problema para você. Com mais de 7 mil clientes, a Movon é referência e foi quem registrou o canal Hoje no Mundo Militar. Não arrisque, registre a sua marca. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. Para entender o F-14, precisamos voltar ao desastre chamado TFX. Em 1961, o secretário da Defesa, Robert McNamara, decidiu criar um único caça que servisse tanto à Força Aérea quanto à Marinha, um programa batizado de TFX, que produziu o F-111. O problema era que a USAF queria um avião de ataque ao solo, rápido e que voasse baixo. Mas a Marinha queria um interceptador de longo alcance para proteger porta-aviões contra bombardeiros soviéticos. Juntar requisitos tão diferentes em um único avião foi como encaixar um quadrado em um molde redondo. O F-111A até funcionou para a USAF, servindo 30 anos como aeronave de ataque. Mas o F-111B naval foi um desastre, pesado demais, lento demais e grande demais para porta-aviões. Quando o vice-almirante Tom Connolly o testou, descobriu que mal passava de Mach 1. Em Washington, um senador perguntou se motores mais potentes resolveriam, com a sua resposta entrando para a história. Senador, não há potência suficiente em toda a cristandade para fazer desse avião aquilo que queremos. E assim, em 1968, o F-111B foi cancelado. Mas da sua morte, nasceu algo extraordinário. A Marinha lançou o programa VFX com requisitos audaciosos. O novo caça da Marinha deveria ser bimotor, biposto, alcançar Mach 2.2, vir armado com canhão M61 Vulcan e capacidade para 6 mísseis AIM-54 Fênix. Em janeiro de 1969, a Grumman venceu a competição, com o nome Tomcat vindo, em parte, como homenagem ao almirante Connolly, e encaixava perfeitamente na tradição da Grumman de nomear caças com felinos, como os icônicos Wildcat e Hellcat da Segunda Guerra Mundial. O F-14 voou pela primeira vez em 21 de dezembro de 1970, apenas 22 meses após o contrato, e entrou em serviço operacional em 1974 a bordo do SS Enterprise, substituindo o F-4 Phantom II. Mas o que fazia o F-14 assim tão especial? Eram, essencialmente, três coisas. Primeiro, as asas de geometria variável, controladas automaticamente pelo CADC, um dos primeiros computadores baseados em microprocessadores em uma aeronave militar. Variavam de 20 graus para pouso até 68 graus para voo supersônico, uma tecnologia que permaneceu ultra secreta por décadas. Segundo, o radar AN/AWG-9, o mais poderoso radar de caça do mundo na época, capaz de detectar alvos a mais de 160 km e rastrear 24 simultaneamente. E terceiro, o míssil AIM-54 Fênix. Com quase 200 km de alcance, era o míssil ar-ar de maior alcance do planeta. Um único F-14 podia guiar 6 Fênix contra 6 alvos diferentes ao mesmo tempo. Nenhum outro caça tinha essa capacidade. Em resumo, o F-14 não era apenas um caça bonito, era uma plataforma de defesa de frota completa, uma espécie de mini AWACS supersônico armado até os dentes. Mas manter o Tomcat não era barato, com a Marinha perdendo mais de 25% da sua frota de 633 caças F-14 em acidentes. Nos anos 90, o avião ganhou uma segunda vida como bombardeiro de precisão com pods especiais, com a Marinha o batizando extraoficialmente de Bombcat.
A Grumman chegou a propor versões avançadas como o Super Tomcat 21, mas o secretário da Defesa Dick Cheney e o Congresso rejeitaram em 1994, optando pelo mais barato FA-18E Super Hornet. O último voo de combate do F-14 americano foi em 8 de fevereiro de 2006, quando um par de Tomcats lançou o JDAMs sobre o Iraque, com a aposentadoria oficial e formal vindo em 22 de setembro de 2006, marcando o fim de uma era para a Marinha, mas não o fim da história do Tomcat. Para entender como o F-14 foi parar no Irã, é preciso lembrar o contexto da Guerra Fria. O Irã, do Shah Reza Pahlavi, era um dos aliados mais próximos dos Estados Unidos no Oriente Médio. No início dos anos 70, a União Soviética começou a enviar o MiG-25 Foxbat em voos de reconhecimento sobre o Irã, a 18 mil metros e acima de Mach 2.5. Mas a Força Aérea Iraniana, com caças F-4 Phantom e F-5 Tiger, não tinha nada capaz de interceptá-los. E assim, em maio de 1972, Nixon visitou o Irã e ofereceu ao Shah o que historiadores descrevem como um cheque em branco, qualquer armamento que quisesse e pudesse pagar. O Shah queria o melhor caça disponível, com o F-15 Eagle e o F-14 Tomcat tendo sido demonstrados na base de Andrews, com o Shah escolhendo o F-14. Em janeiro de 1974, o Irã assinou o projeto Persian King, contemplando 30 caças F-14A e 424 mísseis Fênix por 300 milhões de dólares. Mas meses depois, o pedido subiu para 80 caças e 714 mísseis, num valor total de 2 bilhões de dólares, a maior venda militar individual da história americana até aquela data. Um detalhe curioso é que essa venda salvou o programa F-14, pois naquele ano a Grumman estava em crise financeira, com os bilhões iranianos mantendo a linha de produção aberta. As entregas começaram em 1976, com os pilotos iranianos sendo treinados em Miramar e Oceana. Os F-14 iranianos eram praticamente idênticos aos americanos, incluindo computadores de bordo e o seu radar super avançado, e até 1978, 79 dos 80 caças foram entregues. Mas então veio 1979 e tudo mudou. A Revolução Islâmica derrubou o Shah. Khomeini assumiu o poder e os Estados Unidos impuseram um embargo total de armas que vigora até hoje. O F-14 de número 80, já pago, nunca foi entregue, e dos 714 mísseis Fênix encomendados, 284 foram entregues. Em setembro de 1980, o Iraque invadiu o Irã e os Tomcats foram chamados à guerra. O radar AWG-9 e os Fênix permitiam engajar alvos a distâncias inalcançáveis para os caças iraquianos. O alto comando iraquiano chegou a emitir ordem direta para não engajar F-14 iranianos e bastava um Tomcat na área para dispersar formações inteiras. Os números são impressionantes, com o Irã reivindicando 160 abates com o F-14, a maioria com o Fênix. Mas como o Irã manteve esses aviões voando por décadas sob embargo total? Essa é uma das histórias mais fascinantes da aviação militar moderna. Os iranianos canibalizaram aeronaves inoperantes, estabeleceram linhas de produção domésticas, desenvolveram engenharia reversa de sistemas complexos e, em alguns casos, recorreram ao contrabando. Como em 2003, quando agentes americanos prenderam um intermediário iraniano na Flórida, tentando comprar componentes avaliados em $1 milhão. Ao longo dos anos, o Irã fez mais de 300 modificações nos seus Tomcats e desenvolveu o Fakhur 90, uma versão de engenharia reversa do AIM-54 Fênix. E mais recentemente, tecnologias como impressão 3D permitiram fabricar peças complexas, levando a um aumento no número de Tomcats operacionais. A preocupação americana era tanta que, ao aposentar os seus próprios F-14 em 2006, o Pentágono tomou uma decisão inédita. Em vez de armazená-los no Boneyard de Davis Mountain, no Arizona, ordenou que todos fossem destruídos, com máquinas de trituração cortando os Tomcats em pedaços de 60 centímetros.
Mesmo assim, o Irã se recusou a largar o Tomcat, e antes da guerra atual, cerca de 10 F-14 estariam operacionais na Força Aérea Iraniana, mas então vieram os ataques. Segundo análises de vídeos e fotos de satélite, muitos analistas concluíram que o F-14 chegou ao seu fim de vida operacional. Pode até haver 2 ou eventualmente 3 caças ainda plenamente capazes de voar, mas sem peças sobressalentes e sem outros caças para canibalizar peças. A operacionalidade da frota iraniana pode ter mesmo chegado ao fim agora em 2026. A história do F-14 Tomcat é uma parábola sobre os riscos de vender tecnologia militar avançada. Nos anos 70, a venda fazia todo sentido para fortalecer um aliado contra a ameaça soviética. Mas 1979 transformou essa tecnologia em um problema de segurança que perseguiu os Estados Unidos por décadas. E agora, mais de meio século depois do seu primeiro voo, os últimos exemplares podem ter sido destruídos nas mesmas areias do Oriente Médio onde voaram pela primeira vez em mãos iranianas. Se isso se confirmar, o F-14 finalmente descansa. Não em um museu, não em um cemitério de aviões, mas na história, como um dos mais belos e extraordinários caças da era moderna. E se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aqui o seu like, e se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.